A partir de agora, você começa a assistir uma série sobre a imprensa maranhense. Vamos contar um pouco da história dos primeiros jornais, programas de rádio e emissoras de TV de São Luís até os dias de hoje. São quase 200 anos. Em cada programa, jornalistas e pesquisadores de comunicação vão revelar fatos curiosos e recordar momentos importantes vividos por eles ou registrados na história do Maranhão. No programa de hoje, Sebastião Jorge, professor emérito da Universidade Federal do Maranhão, um dos fundadores do curso de jornalismo da UFMA, autor de 8 livros, imortal da Academia Maranhense de Letras, faz um resgate dos primeiros jornais que circularam no Maranhão no período do Império e conta também detalhes da saga dos primeiros jornalistas maranhenses. O jornal que se fazia aqui antes de ter tipografia eram jornais escritos manualmente. Esses jornais ou eram jornais sérios, políticos, está entendendo? Jornais de denúncia, ou eram jornais apócrifos, ou seja, jornais não assinados, está entendendo? E que se preocupavam em difamar as famílias maranhenses. Antes de 1821, não havia jornal. Por que não havia jornal? Porque não havia tipografia. Está entendendo? Então, o primeiro jornal a circular aqui no Maranhão foi o Conciliador, né? O Conciliador Maranhense. Começou a circular em 1821 com uma tipografia adquirida, comprada na Inglaterra pelo governador da província, tá entendendo? Chamado Bernardo da Silveira Pinto. Tinha até um apelido, Dente de Alho, porque tinha o dente aqui incisivo, meio saliente, né? Então botaram o apelido dele de Alho, mas foi quem efetivamente nos deu a tipografia imperial. O jornal Conciliador era ligado ao governo, está entendendo? Então, praticamente, era um jornal, porque o Maranhão tem tem um aspecto histórico que muita gente não sabe, é que como nós ganhamos aqui uma batalha contra os holandeses, está entendendo? Nós passamos a ter uma espécie de privilégio de nos entendermos diretamente com Portugal e não com o Rio de Janeiro. Nosso entendimento era direto com Portugal. E isso machucava muito Dom Pedro I. Tanto que, quando foi pela independência do Brasil, né? Pela independência do Brasil, nós não a aceitamos, viemos aceitá-la quase um ano depois.
muitas tentativas para mapear o surgimento dos primeiros jornais maranhenses. Mas, de acordo com um catálogo publicado em 1981 e que faz parte do acervo da Biblioteca Pública Benedito Leite, a distribuição dos jornais impressos nas regiões maranhenses começou pelo norte do estado. Depois, os jornais começam a circular na região leste do Maranhão, chegam ao centro e em seguida no sul, e só depois, em meados do século XX, após o crescimento econômico mais acentuado no estado, a imprensa começa a despertar no oeste do Maranhão. Ainda segundo o catálogo da Biblioteca Benedito Leite, além de São Luís, por ordem cronológica, as primeiras cidades maranhenses a terem os jornais impressos foram Caxias, Viana, Codó, Barra do Corda, Rosário e Loreto. A briga entre os periódicos era muito comum na época. Eram jornais conhecidos como pasquins, publicações agressivas que não respeitavam nem mesmo a honra das moças de família. Na década de 30, mais ou menos, 1830, 40, de pasquins. Os pasquins são jornais altamente agressivos e que não têm a menor respeito sobre a cidadania, a honra das pessoas, a dignidade das pessoas. Eles agridem de maneira muito covarde, está entendendo? Aqui nem as moças, isto Sotero dos Reis, uma crônica belíssima em defesa da mulher, belíssima esse texto dele, fazendo uma defesa das mulheres, da honra das mulheres, contra os ataques exatamente de pessoas inescrupulosas que agrediam a moral dessas pessoas. Em 1825, 2 jornais foram responsáveis pelos maiores embates políticos em São Luís: o Argos da Lei, de Odorico Mendes, e o Censor, do português Garcia de Abranches. Foi o começo da polêmica no jornalismo maranhense. O português Garcia de Abranches defendia o grupo que apoiava a condição Brasil, colônia de Portugal. Ele lançou o Censor para combater o idealismo em defesa da democracia, noticiado pelo jornal Argos da Lei. A cada edição, os 2 jornais trocavam farpas e ofensas. Odorico chamava os funcionários públicos portugueses de relapsos e bajuladores, e denunciava inclusive ao rei as mazelas da administração no território maranhense. Em retaliação, Garcia Abranches chamava Odorico Mendes de malandro por ter ido a Portugal estudar e ter voltado sem concluir o ensino superior. Passado o tempo, em outra ocasião, Garcia Abranches difamou Lord Cochrane, que a mando de Dom Pedro I veio a São Luís impor a adesão à independência do Brasil. Sem medir palavras, o português redator de O Censor chama o Lorde de pirata e de vergonha da marinha inglesa. A confusão resultou na expulsão de Garcia Abranches para Portugal. Foi o primeiro caso de jornalista expulso do Maranhão por crime de imprensa. O Farol Maranhense de José Cândido Moraes e Silva surge também nesse mesmo período. O Farol é considerado o primeiro órgão liberal do Maranhão. O jornal tornou-se um defensor da Constituição e da cidadania. Fez campanha pela autonomia das províncias e usou o slogan Federação ou Morte. O cabeçalho do jornal trazia uma quadra que expressava o sentimento pela verdade. De circunlóquio, nada sei. O caso conto como foi. Na minha frase da constante lei, o ladrão é ladrão, o boi é boi. Tivemos um jornal que foi o primeiro jornal liberal do Maranhão, ou seja, o jornal de Zé Cândido de Moraes e Silva. Jovem, 24 anos de idade, morreu aos 24 anos de idade, talentosíssimo, conhecido como Tribuno do Povo, está entendendo? E ele tirou um jornal chamado Farol. Esse jornal foi um verdadeiro sucesso no Maranhão. Veja você a capacidade deste homem. Ele já reivindicava, em 1800,
exatamente o que nós temos hoje, que é a democracia, respeito à Constituição, tá entendendo? Ele queria federação, que as federações, quer dizer, ou seja, um Estado como é a República. Cada Estado tem a sua autonomia, né? Quer dizer, uma federação de Estado. E esse foi uma figura que, efetivamente, ele fez uma revolução popular, está entendendo? Com a beleza do seu verbo inflamado e, ao mesmo tempo, seus discursos também inflamados, bem feitos, sedutores. Ele era um político. Veja no próximo bloco como os jornalistas maranhenses enfrentavam a censura de Dom Pedro I. A imprensa no Maranhão sempre foi marcada pelo caráter político. Ninguém imaginava ainda que um dia os meios de comunicação seriam considerados o quarto poder. Mas já existia a necessidade clara do controle da informação. E por isso mesmo, Dom Pedro I censurava os jornalistas que faziam críticas ao imperador. Imagina só o que acontecia aos jornalistas maranhenses. Na época de Dom Pedro I, ele era tratado com muita violência e até, eu diria, com barbaridade. Muitas vidas se perderam, pessoas eram presas arbitrariamente, sem nenhum respeito à lei, até porque nós viemos ter a nossa Constituição, a primeira Constituição que nós viemos ter, foi em 1824. Lá falava, como a de hoje também fala, nos direitos que tem da pessoa expressar suas opiniões, né? Só que nessa Constituição de 1824, que foi a primeira do Brasil, dizia que, porém, que a lei tem dessas coisas, dessas filigranas, porém, desde que não ataque a igreja nem o império. Tem ampla liberdade de manifestar suas ideias, desde que não mexa com o governo e com o império e a igreja. Porque a igreja, no começo, era muito ligada à imprensa. Então a imprensa sofria a censura tanto da igreja como também do governo. O jornal de Aldorico Mendes, de 1825, foi o primeiro jornal a debater, a defender a liberdade de imprensa. Está entendendo? E como a lei não havia lei de proteção de liberdade de imprensa, então geralmente, quem sofria pena eram os operários, porque eram os mais fracos, os oprimidos, está entendendo? Os donos de jornal, que eram os que tinham dinheiro, financiavam, porque o jornal não tinha publicidade. Era feito por uma espécie, vamos dizer, na época, uma espécie de vaquinha. Aí cada político entrava com um determinado valor, dinheiro, e fazia o jornal. Ninguém ganhava também nada com o jornal, em dinheiro. O que se disputava era poder. 1838 foi o ano da publicação do satírico Bem-te-vi, do vienense Estevão Rafael de Carvalho. Para amedrontar o redator do jornal Bem-te-vi, o presidente da província, o senhor Vicente Camargo, mandou um juiz de paz baixar uma portaria com estas ameaças:
Faça o que eu lhe digo e não se importe com a lei, que se alguém recalcitrar, eu tenho 3 recursos. O primeiro é o campo do Ourique, o quartel onde se senta a praça e onde funciona hoje a Biblioteca Pública Benedito Leite. O segundo é a Corveta da Regeneração, um navio de guerra atracado no porto em que se prendia cidadãos para servir na Marinha. E o terceiro, o estado do Pará, província do famoso governador Soares Andréia, conhecido como Minotauro Andréia, que reprimiu ferozmente a cabanagem. Ao final do anúncio, o juiz ainda reforçava o recado. E disto ninguém está livre, nem solteiro, nem casado. Corajoso e sem se intimidar, Estevão usou os termos daquela portaria no cabeçalho do Bem-TV. A pressão foi tão grande que o jornal Bem-TV circulou até o número 29. Com o fechamento do farol maranhense de Cândido de Moraes, surge em 1832 o Jornal Brasileiro de João Francisco de Melo Lisboa, o patrono do jornalismo maranhense. João Lisboa foi aluno de Sotero dos Reis, famoso professor do Liceu Maranhense, que também era jornalista e redigia o periódico O Investigador. Era um período de intensa vida cultural e ideológica em São Luís. Tempo de 2 revoltas marcantes, a Setembrada e a Balaiada. Além do Jornal Brasileiro, João Lisboa redigiu a Crônica Maranhense, um periódico que servia ao Partido Liberal. Por ser liberal, João Lisboa foi acusado de estar envolvido na balaiada. A acusação o afastou da política e o aproximou da literatura. João Lisboa, que é considerado o patrono do jornalismo maranhense, né? João Lisboa era um jornalista nato, tirou vários jornais, né? E era um homem que defendia os interesses da sociedade. Fazia um jornalismo sério, um jornalismo vibrante, está entendendo? Houve uma crise econômica aqui no Maranhão e ele foi dos poucos jornalistas que se destacaram, né? Pelo seu verbo fluente, pelo seu prestígio, né? Que ele era do Partido Liberal, como também Zé Cândido de Moraes Silva era do Partido Liberal. E o João Lisboa era imbatível. Ele só encontrou a altura dele, foi Sotero dos Reis, que era uma pena brilhante. E Sotero dos Reis, e João Lisboa era do partido ao qual pertencia Ana Jansa. Mas ele não tinha nenhuma intimidade com Ana Jansa. Ele era do grupo, mas era independente. Está entendendo? Já o Sotero do Rei foi rebelde. E por isso ele pagou caro. Ele era diretor do Liceu, né? Nomeado diretor do Liceu, e perdeu o emprego exatamente por contrariar a dona Ana Jansa, rainha do Maranhão. Foram tantas publicações contra e a favor as administrações da província que em 1883 já existia um estudo sobre a imprensa maranhense. Um livro publicado por editores do Rio de Janeiro e dedicado ao ilustre jornalista Francisco Leopoldino de Gusmão Lobo, que fez um resgate dos primeiros 60 anos da imprensa maranhense no período que vai de 1820 a 1880. Segundo o desconhecido autor deste livro, a imprensa da província do Maranhão era uma das mais notáveis, quer pela importância política que exerceu, quer pelo valor literário dos que nela militaram. Tivemos muitos jornalistas aqui, fora de série. Coelho Neto foi jornalista, a Arthur Azevedo foi jornalista, a Emília Azevedo foi jornalista, né? E por último nós tivemos, hoje já não há esse tipo de perfil do grande jornalista, diremos assim. Há bons jornalistas,
Eu diria até por falta, talvez, de um pouco de mais de ousadia dos alunos de comunicação. Não podemos esquecer outros jornalistas notáveis que marcaram a história da imprensa do Maranhão. Antônio Lobo, Cândido Mendes, Celso Magalhães, Gonçalves Dias, Henriques Leal, Joaquim Serra e, claro, Teófilo Dias, Humberto de Campos e Eponina de Oliveira Conduru Serra, a primeira mulher a trabalhar nas redações de jornais do Maranhão. Jornalistas que também contribuíram na formação do povo maranhense. No próximo programa da série de reportagens especiais, você vai saber mais sobre a imprensa maranhense nas décadas de 50, 60 e 70. Uma história contada por personagens contemporâneos ao período da ditadura militar. Até o próximo programa.